E aí, galerinha, tudo bem? Estou aqui hoje para a gente falar um pouquinho de predicação verbal. Vocês estão lembrados do que é predicação verbal? Já ouviram falar? Então vamos lá, vamos retomar aí. Predicação verbal é um nome aí parecido com predicado, né? Às vezes a gente lembra um pouquinho de predicativo, mas vamos lá porque está relacionado ao verbo. Então, o que é predicação verbal? A gente está falando da ligação que se estabelece entre o sujeito e o verbo, e também entre os verbos e os complementos, né? E aí a gente sabe que quanto à predicação, os verbos podem ser intransitivos, que são aqueles que não transitam, a informação não precisa transitar até outro elemento para a gente compreender a ação. Transitivo já é diferente, né? A informação daquela ação precisa transitar até um complemento para que a gente possa compreender o sentido da ação. E os verbos de ligação também, né? São aqueles que ligam o sujeito a uma atribuição, a uma característica, né? Vamos lembrar dos principais? Ser, estar, permanecer, ficar, andar, continuar e por aí vai, né? São vários. Bom, então o que são os verbos intransitivos? Como a gente disse, eles não precisam transitar, eles têm sentido completo. Então a ação já tem toda a informação que a gente precisa naquela frase, tá? Eles não precisam de objetos. No exemplo que foi colocado aí, meu irmão nasceu. Então quem nasceu, nasce. Eu não preciso colocar mais nenhuma outra informação para compreender esta ação de nascer. O que pode surgir junto a esse verbo? Aí nós vamos ter as circunstâncias, que são os adjuntos adverbiais, de lugar, de tempo e por aí vai. Tem uma infinidade de adjuntos adverbiais que podem se juntar ao verbo intransitivo. Estão lembrando, né? Então vamos lá. Agora nós temos os verbos chamados de transitivos. O que são esses verbos transitivos? A informação não está completa, eu preciso colocar algo a mais, que é o chamado complemento, né, o objeto, para que eu possa entender essa ação. Então, nós temos aqui o primeiro, que é o transitivo direto. Esse aí aparece com um complemento, que é o seu objeto direto, e esse objeto não se inicia com preposição. Então, aí, a professora lê o livro. Quem lê, lê algo, não é verdade? É esse sentido do verbo aí nesse contexto. Então, leu o quê? O livro. O livro completa o sentido da ação de ler. Então, nós temos o objeto direto aí do verbo ler, o livro, certo? Bom, então é muito importante fazermos as perguntas ao verbo também, porque ele vai nos ajudar, tá bom? O outro verbo que aparece aí é o verbo transitivo indireto. É aquele que também precisa de um complemento, a ação precisa transitar, só que esse complemento dele agora vem com uma preposição. A preposição, ela faz a ligação entre a ação e o que eu preciso aí, que é o complemento, o objeto. Então, quando eu digo a professora precisa de livros, o que nós temos aí? Quem precisa, precisa de alguma coisa. O livro, os livros, né? O termo que aparece aí, veio agora com uma preposição para fazer essa ligação. Então, quem precisa, precisa de algo. O objeto indireto está aí, com a preposição de, né? Então, nós colocamos aí, pergunta-se ao verbo, de que, em que, para que, com que, e outras perguntinhas que vão nos auxiliar, mas não fiquem presos a essas perguntinhas, tá bom? Tudo nós temos que avaliar o contexto. O outro caso que nós temos aí é dos verbos, o verbo transitivo direto e indireto. Então, é aquele que, além de precisar de complemento, ele não precisa somente de um, ele precisa de dois complementos. Ou seja, ele tem dois objetos. Um objeto vem sem preposição e o outro com preposição. Então, a professora leu o livro para os alunos. A professora leu. Ela leu o quê? O livro é o objeto direto, não tem preposição aí. Mas ela leu o livro para alguém. Para quem? Para os alunos. É o outro complemento do verbo ler. É o objeto indireto. Nesse caso,
ele veio regido por uma preposição. Então, esse verbo aí, ele é chamado de verbo transitivo direto e indireto e também pode ser chamado de verbo bitransitivo. É uma outra nomenclatura que podemos dar para ele, ok? Temos aí os verbos de ligação. Tem a função de ligar o sujeito ao predicativo, a uma atribuição, né? Esse predicativo é normalmente uma atribuição dada ao sujeito. Então, quando eu digo o livro é fantástico, nós temos o quê? O verbo ser. O verbo ser, ele não tem uma significação sozinho. O que traz significação aí para nós na frase? É o fantástico, que é o predicativo do sujeito, é uma atribuição dada ao sujeito. Mas ela está onde? No predicado. Olha o outro exemplo aí. Os alunos estão contentes com o livro. Estão, verbo de ligação, certo? Que liga o sujeito, os alunos, ao predicativo contentes. Percebam aí que nesses dois casos, o predicativo fantástico e o predicativo contentes pertencem à classe gramatical dos adjetivos. Isso é muito importante, viu? Vai ajudá-los mais lá na frente, quando nós formos falar de outros termos sintáticos, tá bom? Então, temos aí os verbos de ligação. E relembrando os principais: ser, estar, permanecer, ficar, andar, continuar, parecer e por aí vai. É isso aí, pessoal. Eu espero que tenham gostado e vamos às dúvidas e aos exercícios, ok? Tchau, tchau!